O engenheiro Adalberto Costa Júnior é angolano de gema, genuíno, e ainda não dissemos mais. O Oponipa. O Oponipa. Você vai ao Tingengue, encontra a casa do pai dele, mas qual é a dúvida? Então, Anselmo, para fecharmos aqui, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, mantém ou não a nacionalidade portuguesa que ele teve por circunstâncias? Caros amigos do Benhaja, sejam todos bem-vindos para este Breaking News do Benhaja. Ontem estive aqui com Anselmo Condomula para, mais uma vez, trazer o entendimento e o esclarecimento a uma questão levantada por Abdul Ferraz, e esperemos que com esta, uma vez por todas, fica, digamos, dissipada ou fica esclarecida a grande questão. Adalberto Costa Júnior é português, cidadão português ou angolano? Adalberto Costa Júnior abdicou a nacionalidade circunstancial portuguesa ou não? Anselmo Condomula esclareceu-nos que Adalberto teve a nacionalidade portuguesa circunstancialmente, e todos sabem o porquê que ele teve aquela nacionalidade. Mas, genuinamente, Anselmo Condomula afirma que Adalberto nasceu em Angola, em Manjenge, e não há dúvidas da sua nacionalidade. E quem quer respostas, que procure Anselmo Condomula, mas nós, o Benhaja, preferimos encaminhar todos ao Tribunal Constitucional, que tem o dossiê de todo o processo da abdicação da nacionalidade portuguesa. Mas nós somos um canal de transparência transversal e canal sem filtro. Não queremos filtrar nada, queremos te convidar de acompanhar esta abordagem até ao fim, para, uma vez por toda, ficar a coisa esclarecida. E ao nosso amigo Abdul Ferraz, acompanhe até o fim. Para nós, este caso, talvez, está encerrada aqui. Caro amigo, se não estás inscrito no canal, inscreva-te no canal e não deixa de colocar a tua opinião, o teu comentário sobre esta matéria, que fará muito bem para o debate nacional. Bem-aja a todos e vamos à matéria. Contraditório, nacionalidade do presidente Adalberto Costa Júnior. Abdul Ferraz afirmou recentemente no Benhaja que Adalberto Costa Júnior não abdicou da nacionalidade portuguesa. Essa informação é verdadeira? Bom, para já permita, não está aqui o Abdul Ferraz, se estivesse eu diluía na mesma. O Abdul Ferraz é uma pessoa controversa, como bem disse, mas também ingrata, porque o Abdul Ferraz, se calhar, recebeu financiamento de um ponto qualquer para atacar uma pessoa que um dia lhe estendeu a mão. Foi o engenheiro Adalberto Costa Júnior que, no momento que ele precisou e que estava, de facto, carente e impossibilitado e desprovido de meios, foi o presidente engenheiro Adalberto Costa Júnior, cidadão angolano, que lhe estendeu a mão para ele sair de Angola para o Brasil e ter sua família. Dito isto, só quero dizer uma coisa. Álvaro, essa questão tem se levantado de forma muito falsa. E até, diria, abusiva, né? Porque quem é o cidadão português? À luz do direito. Eu, que nasci antes da independência, era cidadão português. Mas o país é independente. O país é independente. Eu que nasci antes da independência, era cidadão português. Uhum. Eu nasci e fui batizado sob o regime português, na província ultramarina de Angola. Certo? Mas isso não é acaso. Agora, falando do engenheiro da... Não, mas é importante este parente que abre, porque deixa muito equívoco. É bom que se esclareça que no momento da proclamação da independência, em automático não há opção para ninguém. Todos aqueles que são nativos de Angola automaticamente são angolanos, a não ser que o indivíduo depois abdique.
a nacionalidade angolana, prefira aquela portuguesa e vai atrás. Mas, Não, por isso- no momento da por- independência, automaticamente tudo a Não, zero. por isso que eu chamei a atenção, porque às vezes as pessoas fazem uma capa, fazem uma publicidade, uma propaganda, sem ter noção do que dizem. E eu nasci antes da independência e tinha, de facto, esse condão de ser português. Né? Português, nascido no solo angolano. E não é por acaso que o Ambo, né, o Ambo que hoje é conhecido, era denominado como sendo Nova Lisboa, por uma razão qualquer. Ok? Mas, indo ao assunto que interessa, o Abdul Ferraz, ou ele é ignorante demais, ou então é um estorvo que está a servir algum interesse qualquer. Por quê? Primeiro, o cidadão Adalberto Costa Júnior nasceu no município do Tinguendes, na época província de Benguela, República de Angola hoje, província de Angola, República de Angola hoje. A razão que lhe levou que ele tivesse de conseguir a nacionalidade portuguesa é conhecida. É conhecida. E quem adquire a nacionalidade não tem nenhum protocolo quando entender que não quer mais ser. Porque a nacionalidade que conta é original. A adquirida é muito fácil de refazer. Agora, a minha genuína é que você não consegue me tirar. Mas eu adquirindo uma nacionalidade, uma vez que o meu interesse já não corresponda, eu posso requerer. E isto foi feito há bastante tempo. E, ademais, como é que alguém vem falar desse assunto hoje, quando as próprias instituições angolanas admitiram a candidatura do presidente engenheiro Adalberto Costa Júnior? É uma questão só de análise. Mas, Anselmo, eu tenho aqui a fala de Abdul Ferraz. Eu quero colocar, porque ele coloca numa forma muito interessante e que não se pode também ignorar. E gostaria que a tua resposta ou o desconstruir que vais trazer seja mesmo talvez para responder aqui à lógica que ele traz, não é? Ele traz um fio lógico que de facto coloca muitas dúvidas. Vamos ouvir o que ele diz e depois dou-te novamente o microfone para desconstruir o que o Abdul Ferraz tenta convencer, ou melhor, inculcar na mente dos angolanos. Vamos à fala de Abdul Ferraz. Tem correlação com a denúncia da cidadania do Adalberto. Quando trazem o questionamento da cidadania do Adalberto, estamos a falar de um crime recorrente. Deixa eu explicar o que é isso. Ele candidatou-se a presidente da UNITA, que não devia se candidatar na primeira eleição interna, em que ele foi eleito, ainda já era cidadão português. Não devia. Depois, ele candidata-se a presidente da República sendo cidadão português. Não devia. Depois, volta a se candidatar de novo a presidente da UNITA sendo cidadão português. Não devia. Está a caminho de candidatar-se pela segunda vez à presidência de Angola sendo cidadão português. Não devia. Mas ele chegou a renunciar à sua nacionalidade portuguesa, não? Não renunciou. Não renunciou. E o documento que apresentou era que era falso? É falso. Ele tem que agora, nós temos o direito, como sociedade civil, ele tem que pôr os documentos na mesa. É que ele está a comprar os outros membros da UNITA. Ele está a comprar os outros. Na verdade, o Samacuva tinha que exigir a prova daqueles documentos. E eu dizia assim, documentos dessa natureza, ele tenha o seguinte, ele tem que constar no Diário Oficial. Álvaro Mendes, vai ao Google e consulta processo, escreve Diário Oficial da República Portuguesa, renúncia de nacionalidade de Alberto Costa Júnior. Dá um enter. Vais perceber que o Diário Oficial não vai apresentar isso. Quando se fala de Diário Oficial, é um documento que tem que ser público, tem que ser publicado. Os portugueses, quando você renuncia à cidadania de qualquer país do mundo, eles saem no Diário Oficial. Os diários oficiais, depois que surgiu a internet,
são documentos públicos. Antigamente eram impressos em papel. Muitos países deixaram de imprimir em papel, apenas tornam público nas plataformas virtuais. Não existe a renúncia da cidadania portuguesa por parte do Adalberto até 2024. Não existe. Se ele o fez, é agora. Mas antes disso, não existe. Então, ele se candidatou a presidente da UNITA sem ter renunciado. Ele nos entregou um documento falso. Portanto, Anselmo, sem eu acrescentar nada, acabamos de ouvir, ele fala aqui do Diário da República Português, não é? A Gazeta Oficial Português. Quando alguém renuncia à nacionalidade, de facto, é promulgado e é divulgado. E não existe nenhum documento que comprova isto, Anselmo. Álvaro, dizia que ele, o Ferraz havia dado alguns dados interessantes. Não, são dados errantes. São dados errantes. Repare, eu até não queria entrar nesta perspectiva dele, de que tudo tem que vazar nas internets. Eu não quero entrar nesta Não, mas ele não disse vazar, ele disse que a Gazeta torna-se oficial e na internet encontra-se. Diz que os países hoje, em vez de estar a tratar em papel impresso, passa na internet. Não, não é verdade. Porque a minha questão é a seguinte: o Abdul Ferraz assim coloca-se na condição de quem? Na qualidade de quem? Assim, é o Ministério da Justiça da República de Angola? Ou qual é a condição dele? Eu penso que isto é uma falácia, porque, na verdade, o presidente da UNITA até fez-lo quando candidata-se como presidente da UNITA. Como presidente da UNITA. E essa questão, quando se levantou no partido, foi também uma coisa joncosa, em que todo mundo estava ali a falar, mas, no entanto, o assunto foi tratado na mesma normalidade, como também se falava do diploma. Portanto, um homem daquele que se candidata à presidência do partido e o partido recolheu os documentos e validou a candidatura, vai para a República de Angola, para candidato da República à República de Angola, à presidência da República de Angola, valida essa candidatura. É um Ferraz, um estorvo que está a fazer disto um negócio que vai fazer com que empurre a opinião pública na lama. Eu penso que isto não é um assunto que se deve falar. É a mesma coisa que eu pedir ao Álvaro que me passe os seus dados pessoais e até de forma íntima. Não posso fazer isto. Quer dizer, Anselmo, a questão da nacionalidade, no caso de uma figura, permita-me, no caso de uma figura como a Adalberto Costa Júnior, líder do maior partido da oposição, potencial candidato a presidente da República, é um caso muito público. E esclarecer a opinião pública que Adalberto Costa Júnior não é cidadão português, mas é cidadão angolano. Álvaro, queremos que façamos a devassa da vida pessoal de alguém? Não, basta ele apresentar um documento, não necessariamente onde está a data de nascimento. Não, mas pode-se fazer. Mas apresentou no Tribunal Constitucional. Apresentou no Tribunal Constitucional. Só por isso que se validou a sua candidatura por se entender que era cidadão angolano. Diz a nossa Constituição quem tem que ser candidato à presidência da República, cidadão angolano. É ali onde ele tinha a obrigação de o fazer. O resto, eu com todo o respeito que tenho por Abdul, tem que se conformar. Então, se o Estado angolano, os órgãos do Estado angolano reconheceram e admitiram como cidadão, nós vamos perder tempo com Abdul Ferraz. Bom, Anselmo, Abdul Ferraz está a ser colocado aqui, por exemplo, pelo facto dele pelo facto dele ser muito contundente com a UNITA. Imaginemos, colocamos a hipótese, aqui tornamos isto, não é um caso, mas tornamos isto uma hipótese de estudo. Um cidadão qualquer, que não seja Abdul Ferraz,
um cidadão qualquer, no quadro da Constituição, ele tem direito de ser esclarecido, ele tem direito à informação ou não? Porque é um caso público, é um caso de interesse público, melhor dizer. Álvaro, Sim. não, deixou de ser um segredo a partir do momento em que há uma instituição a quem obrigava o candidato, o cidadão, a apresentar seu documento. Por que ele, de forma inteligente, não vai ao Tribunal Constitucional compulsar o processo? É mais fácil. Né? É mais fácil. Compulsar o processo junto ao Tribunal Constitucional, órgão competente que valida e avalia o perfil dos candidatos. Né? Porque senão o que é que vão dizer? Qualquer dia vão me pedir que eu apresente a minha cédula e o meu certificado de habilitações. Quer dizer, estamos a entrar numa linha que não é correta, porque a primeira instância que deveria, de facto, questionar isto são os órgãos. Porque ele, enquanto cidadão, fez a parte dele. Conseguiu, regularizou, apresentou. Então, estamos a falar de interesse do Estado. Não estamos a falar do Abdul Ferraz, que mas precisa de alguém para beber carvão. Qualquer, Anselmo, um cidadão qualquer, mesmo no caso do Anselmo Condomula, se chegar um outro cidadão e solicitar, perguntar, Anselmo, este cidadão angolano, como é que responderias? É direito deste cidadão lhe perguntar ou não? É um dever ao Anselmo responder ou não? Álvaro, o que é que tenho que dizer mais? Porque o meu rosto, por si, não justifica, porque pode haver um guineense parecido comigo. Eu apresento o meu documento pessoal, que me atesta que eu sou cidadão angolano. Aqui está. Sim. Aqui está. Por isso todos nós temos um bilhete de identidade. Em qualquer ocasião, nós podemos testificar e apresentar, ou por escrito, não é? Ou verbalmente, confirmar, eu sou angolano. Por facto da pessoa dizer eu sou angolano, não sou português, isto já é legal. Ele nunca foi português. Não, ele foi português, negou, ele abdicou. Não. Foi uma circunstância. E nisto tem sido quer dizer, isso tem sido uma conversa até de gente que não sabe o que é a história de Angola. Quantos no MPLA têm dupla nacionalidade? Quantos? E Álvaro, eu não vou lhe mentir. Se eu lhe mentir, se eu contrato também estaria a mentir. Eu tenho cartão de residente em Portugal. Que é muito normal. És residente em Portugal, mas não és português, és angolano. Não, mas o problema, o que é que dá nacionalidade? Não o tempo de permanência. Mas não solicitaste a nacionalidade. Há uma particularidade. Eu também posso para fins dos direitos, para fins, tudo que é inerente à vida do Álvaro. O Álvaro pode ter a residência italiana, pode ter nacionalidade italiana, mas não é por acaso que você um dia tenha ser congestionado por essa situação. Não. Enquanto lá estiver, os seus interesses respeitam-se que você tome aquela atitude, aquela posição. Quando amanhã você quiser ter os seus interesses aqui, revoga e você vem para aqui e é angolano. E até porque é mesmo angolano. Eu sou angolano de Gema. Exatamente. Eu sou de Gema. Não é? Eu caçava gafanhotos. O engenheiro Adalberto. Ia buscar jimbuinge. O engenheiro Adalberto Costa Júnior é angolano de Gema, genuíno, e ainda não dissemos mais. O Oponipa. O Oponipa. Você vai ao Tingengue, encontra a casa do pai dele, mas qual é a dúvida? Então, Anselmo, para fecharmos aqui, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, mantém ou não a nacionalidade portuguesa que ele teve por circunstância? Não. Álvaro, isso é como alguém te questionar o sexo do cão quando você está a ver o cão. Quer dizer, nós estamos a entrar numa discussão, eu acho que é estéril. Por quê? Porque, repito, primeiro é angolano genuíno. Segundo, se não tivesse revogado a outra nacionalidade circunstancial, nunca teria sido admitido a candidato
a candidatura à presidência da República. A candidata à presidência da República. Eh, Portanto, estamos ok. conversados. Ele é cidadão angolano, ponto final. E vai ser presidente da República de Angola, ponto final. Quer dizer, com toda a dor do cotovelo do Abdul Ferraz, mas Ferraz tem que se conformar que ele vai ser presidente de Angola. Oh, E também pronto, a desconfio que o resposta, Ferraz não é agora é que deste a resposta ao Abdul Ferraz. Portanto, Abdul tem que se conformar que Adalberto é angolano e vai ser presidente de Angola. Exatamente. Agora, se Abdul continuar, o que é que ele tem que fazer? Tem que vir pedir à UNITA ou tem que ir para o Tribunal Constitucional? Então, ele pode vir ter comigo, Mas se ele quiser. não no Tribunal Constitucional. Porque ele é Se quiser, vai angolano. pro tribunal. Não, quer dizer, Ele é angolano, tem o direito de ter uma não, ele resposta não, oficial. ele não, olha, o Abdul Ferraz está fazendo Aham. isso de uma tática, não vai a nenhum sítio, porque ele sabe o que é que se passa. Agora, para fins de propaganda, para fins de perseguição, de ódio, estão a instrumentalizar o Abdul. E ele disse que o Abdul Ferraz deve uma graça ao Geraldo Alberto Costa Júnior. Eu sou ingrato. E o Abdul Ferraz, já o confrontei no outro canal, não quero aqui publicitar, nos mesmos termos. Porque o Abdul Ferraz, o que é que ele queria? Ele queria, talvez, que os seus interesses fossem reservados. Os interesses do Abdul Ferraz vão na linha de pessoas que nutrem ódio para as pessoas. E na altura eu dizia que nós temos que nos conformar, nós temos que nos ater a questões principais. O ódio não resolve o problema, a perseguição não resolve o problema, isso de matar os outros não resolve o problema. O MPLA vai sair no poder e vai sair mesmo em paz. A UNITA vai assumir o poder em paz. Nada de criar tumulto, nada de criar ressurreições, como ele queria que fosse. O Abdul Ferraz, diga-lhe o que eu estou a lhe dizer, ele está acompanhando. O Abdul Ferraz está a ser instrumentalizado por conta de, pronto, aqui em Angola é assim, quando não se tem dinheiro, eu pelo menos, quando não tenho dinheiro, vou na minha terra. Vou cavar batata doce, ou que lá vou comer. Agora, me colocar nessa situação de bajulador, de instrumentalizador, ou de instrumentalizado, para ganhar não sei o que é, isso é por causa do arroz. Não. Epa, estamos em crise, mas eu recuso-me, eu lavo as mãos dos diabólicos. O Abdul Ferraz nutre este ódio pelo presidente Adalberto Costa Júnior e, felizmente digo, foi a pessoa que lhe tinha estendido a mão. E quando assim é, penso que também é uma bênção da outra parte que é ofendida quando uma vez já prestou favor ou já prestou a sua graça àquela pessoa. Ok. Caros amigos que estão a acompanhar a partir de casa, aqui Anselmo está a desconstruir, digamos, o protesto e a denúncia de Abdul Ferraz e nós convidamos a todos vocês de refletirem, primeiramente, na colocação de Abdul Ferraz e, em seguida, a resposta que podemos ter aqui hoje como oficial de um ministro do governo Sombra da UNITA, na pessoa de Anselmo Condomula, que esclarece que este processo já foi resolvido através do Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional admitiu a candidatura de Alberto Costa Júnior nas eleições passadas, portanto, este é um caso que está superado. Bom, o que é que vocês têm a dizer? Eu gostaria que muitos de vocês, enquanto ainda estamos aqui, escrevam o que é que vocês pensam. Abdul está errado, Adalberto Costa Júnior é angolano. O que é que vocês pensam?